Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos falando sobre a lista de enxoval do bebê. Hoje eu vou falar sobre os itens de cuidado, alimentação e os itens do enxoval da mamãe. Item fundamental do enxoval do bebê é a banheira para o bebê tomar banho. O ideal é que seja aquela banheira que tem o pé de suporte, onde a mamãe consegue ficar reta para dar banho no bebê e não precisa ficar inclinada com as costas doendo. Mas isso é muito variável, porque tem mães que têm algum lugar onde possa apoiar a banheira, como uma cama, uma cômoda, uma pia. Então, nesses casos, o pezinho é dispensável. Outro item fundamental são aqueles kits que vêm com pente escova para pentear o cabelinho do bebê e cortador ou tesourinha de unha. O ideal é que seja tesourinha sem ponta, com aquela bordinha redondinha, que não vai machucar o bebê. Aspirador nasal também, tem algumas mães que gostam de utilizar, outras não, depende da sua necessidade. Termômetro clínico, que é aquele que a gente usa para medir a febre do bebê. Termômetro de banheira. O de banheira é dispensável, tem mães que se sentem mais seguras utilizando. Se for o seu caso, utilize. Se não, vai medir a temperatura da água realmente com o braço, o cotovelo, que já é suficiente. Itens polêmicos, chupeta e mamadeira. Tem mãe que não é a favor de utilizar a chupeta. Se esse for o seu caso, não compre chupeta. Porém, se você é uma mãe adepta à utilização de chupetas, invista em poucas chupetas. Por exemplo, 2 chupetas já é suficiente. Porque existe tanta variedade no mercado, de chupetas de tantas marcas, e de repente o bebê não aceita bem o bico da chupeta que você comprou. E aí nesse caso você vai ter que testar outra chupeta de outra marca. Imagina ter um estoque de um monte de chupeta igual que o bebê não usa. Já a mamadeira, o ideal é que você já tenha desde o início do enxoval do bebê. Por quê? A gente sempre prioriza o aleitamento materno porque é muito importante. Mas a gente sabe que algumas mães têm dificuldade de amamentar. E nesse caso, elas já precisam entrar com fórmula desde o início. Isso vai depender da recomendação médica do pediatra, tá, gente? E assim como a chupeta, o ideal é que também você não invista em muitas mamadeiras iguais da mesma marca. Porque também existe uma variedade imensa no mercado, o bebê pode não aceitar bem aquele bico e você precisar trocar para outra marca. Então, 2 mamadeiras para começar. Para quem vai usar a mamadeira e o leite em pó, esse tipo de potinho, onde você consegue levar doses fracionadas do leite em pó, são ideais para passeios, porque aqui você vai colocar uma dose individual e vai utilizando, misturando na mamadeira conforme for usar. Por volta dos 6 meses, o bebê entra na fase de introdução alimentar, que significa que é quando ele vai começar a comer papinhas, frutinhas, e aí você vai precisar de pratinhos, bowls, colheres, copos de treinamento. O copo de treinamento é esse tipo de copo, que ele tem um bico que não é igual ao bico da mamadeira, mas também ainda não vai molhar o bebê. Ele vai conseguir segurar as alças e tomar sem derramar. Bowl são esses tipos de pratinhos pequenininhos que vão ser usados para frutinhas e pode ser usado até para refeição. O ideal é que você sempre verifique, independente de ser o pratinho, a mamadeira, o copo, verifique se o item de plástico é BPA free. Significa que ele é livre de componentes que podem ser nocivos à saúde do bebê. Esse tipo de potinho pequenininho é ideal para guardar a papinha do bebê, seja para congelar, seja para levar pequenas porções para passeios. Pode ser de vidro, pode ser de plástico BPA free ou de outro material que você preferir. Tem mamãe também que usa forminhas de gelo com tampa para congelar pequenas porções de itens individuais. Por exemplo, uma porçãozinha só de cenoura, uma só de beterraba, uma só de carne. Você usa individualmente. É importante lembrar que os itens de alimentação do bebê precisam ser esterilizados com certa frequência. Por exemplo, mamadeira e chupeta, você pode usar aquele esterilizador de micro-ondas, que é um pote grande assim de plástico, onde você coloca os itens, coloca água e coloca dentro do micro-ondas. Ou pode utilizar um método mais comum de ferver a água e utilizar a água fervente para esterilizar esses itens. Inclusive, também é a maneira mais adequada de esterilizar potinhos de vidro, onde você vai guardar as papinhas. Também não podemos esquecer do cadeirão de alimentação.
Pode ser o cadeirão tradicional, que é aquele cadeirão grandão que fica no chão, ou pode ser esse tipo de cadeirão que está usando atualmente para quem tem espaços pequenos, que é uma cadeirinha que você acopla na sua cadeira da sua casa. Então ela é pequenininha, compacta e muito útil. E a mamãe também precisa de alguns cuidados especiais nessa fase do pós-parto. Portanto, o que a mamãe tem que providenciar? Pijama, que facilite a amamentação, que seja fácil de remover aqui no seio para poder amamentar. Sutiã de amamentação. Calcinha pós-parto, que ela dá uma seguradinha assim no abdômen, vai te deixar um pouquinho mais segura para esse momento. É sempre ideal verificar que o elástico, tanto da calça, do pijama, da roupa que você vai usar, quanto da calcinha, não fique machucando a cicatriz da cesárea. Isso no caso das mamães que fazem cesárea, mas às vezes não dá para prever isso antes do parto. Também vale investir em conchas e protetores de seios, que ajudam a mamãe na amamentação. Pomada de lanolina, que também ajuda a cicatrizar o bico do peito, no caso das mamães que têm alguma dificuldade para amamentar. E a bombinha de tirar leite. Pode ser a bombinha manual ou elétrica, mas ela facilita muito a rotina da mamãe que amamenta nos seios. Bom, esse foi o nosso segundo vídeo dessas séries de lista de enxoval. Se você ainda não assistiu o primeiro, procura aqui no nosso canal que ele está disponível. Eu já falei sobre roupinha e enxoval e ainda vamos ter um terceiro vídeo falando sobre outros itens, como por exemplo, carrinho de bebê e bebê conforto, que são peças que causam bastante dúvida.